Olá, meu nome é Diego Costa, administrador do canal Projeto Root, e eu gostaria de, antes de começar esse vídeo, fazer dois convites para vocês. O primeiro convite é para participar nesse dia 20 de novembro de 2016, às 20 horas, de uma live que vai ter sobre Raspberry Pi 3. Tá? Essa live tem como objetivo apresentando o Raspberry Pi para quem não conhece, e para aqueles que conheçam já e tem algumas dúvidas, a gente pode trocar uma ideia ali através de perguntas, tá, gente? Então, nessa live eu vou levar um convidado que tem um projeto bem interessante de Raspberry. Então eu conto com a presença de todos e participe da live. Na descrição do vídeo vai ter o endereço e a data e o horário certinho. Já vão ali na descrição e vejam direitinho a data, horário e o link para participar dessa live. O segundo convite é para que vocês se inscrevam no canal Faciltech. É um canal parceiro do Projeto Root. Assine ali o canal do Eduardo. O Faciltech vai estar na descrição também, o link para se inscrever no canal. Então, gostaríamos de fazer esse convite para vocês, tá? Cliquem ali, se inscrevam no canal e participem da live, tá? Um bom vídeo a todos, um abraço e até mais. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto. Hoje falaremos um pouco mais sobre Arduino. Então, no vídeo passado eu mostrei então para vocês o kit Arduino que eu possuo e os seus shields, né, os shields que compõem esse kit. E hoje eu vou falar um pouquinho mais como desenvolver os programas para Arduino, tá? Então eu não vou ir tão a fundo, eu não vou construir nenhum projeto magnífico, nenhum grande projeto. O intuito é demonstrar para vocês como fazerem os primeiros passos, tá? Como construir seus primeiros programas, tá? E depois vocês vão pesquisando, estudando assuntos relacionados a Arduino. Então o intuito deste vídeo é apenas dar o primeiro passo para quem está pesquisando, para quem está conhecendo esse tão famoso dispositivo, tá? O Arduino, na verdade, ele é um dispositivo de criação, né? Ou como é conhecido como Maker, né? Onde as pessoas criam seus próprios dispositivos. Então existem diversos movimentos na internet e de diversas marcas para tentarem fazer com que as pessoas aprendam sozinhas a criar e desenvolver seus hardwares e dispositivos de internet das coisas. Um desses kits, como eu já comentei anteriormente, é o kit Arduino. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar a IDE de desenvolvimento para Arduino. Eu vou mostrar para vocês como instalar nos ambientes Microsoft e depois eu vou mostrar como instalar nos ambientes Linux, tá? Então, os exemplos vão estar lá para quem utiliza Linux, mas pode ser utilizado quem utiliza sistemas Microsoft, tá? Eu só vou me ater então ao meu foco, que é software livre. Então eu vou mostrar para vocês como instalar o ambiente de desenvolvimento no Windows, vou mostrar para vocês como instalar no Linux e vou seguir os exemplos a partir do Linux. Vamos lá, primeira coisa, nós temos aqui a página do Arduino, tá? Essa aqui é a página do Arduino, o qual eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, onde tem as opções aqui de comprar, de fórum, de aprender, de como desenvolver, tá? E alguns tipos de produtos. Dentro desse site aqui existe a categoria download, ó. Então nós vamos vir em download e notem que em download eu tenho aqui, ó, Arduino 1.6.12. Então aqui, isso daqui é a IDE, ó, tá aqui, ó, IDE de criação. Esse aqui é o programa que vai ser instalado no nosso sistema operacional para que a gente possa poder desenvolver o nosso código e assim então o nosso Arduino funcionar com aquele código. Está disponível para Windows, tá? Então tem dois formatos de Windows aqui para Windows Desktop, tá? Então nós temos um instalador e um arquivo em formato zip para instalação não administrativa. Nós temos aqui um app para Microsoft Windows Phone ou para Windows 10. Nós temos aqui para sistemas Mac OS X. Então aqui ele está dando a informação que tem que ser um Lion ou um mais recente, tá? E depois para as arquiteturas Linux. Então nós temos desde Linux 32 bits, 64 bits e Linux ARM, que é a arquitetura ARM aí de processamento
como o Raspberry Pi ou então tablets e smartphones, tá? Então essa aqui é a arquitetura para esses dispositivos. Notem que ela está ainda em experimental, ou seja, ela não tem ainda uma grande capacidade e nem garantia de funcionalidade, então está em formato experimental justamente porque o pessoal ainda está desenvolvendo para essa arquitetura mais recente. Vamos nos basear aqui na opção de Windows Installer, então eu vou baixar esse arquivo, eu vou fazer o download dele e aqui ele pergunta ainda, antes de eu fazer o download, se eu quero contribuir com o projeto. Eu aconselho aí quem tiver disponibilidade, interesse, poder então fazer a sua contribuição com o projeto aí do Arduino, tá, gente? Quem quiser contribuir com o projeto deles lá, então faça aqui a sua escolha. Tem 3 dólares, 5 dólares, 10, 25, 50 ou outro valor. Interessante aí o projeto do pessoal, basta então escolher aqui e fazer a doação aí para o pessoal fazer a sua contribuição, tá? Quem não quiser contribuir, apenas just download, ou seja, apenas o download, ó. Então vamos fazer o download e vamos então clicar em download para ele salvar esse arquivo. Notem que ele é um arquivo de tamanho de 84 MB, é um arquivo um pouquinho grande, sim, tá? Mas é porque ele já vem com alguns exemplos lá, eu vou mostrar para vocês, tá? Então download e vamos aguardar o tempo de download. Isso aí vai variar dependendo da tua internet, tá? Que a minha internet é razoavelmente boa, então não vai demorar muito tempo não. Feito o download, nós vamos fazer o processo de instalação. Então vamos clicar aqui para ele abrir diretamente pelo navegador instalador. Vamos clicar em Agree, né? Ou seja, eu confirmo. Vamos deixar selecionado o padrão, não tem necessidade de desmarcar nada, tá? Então vamos deixar essas mesmas opções marcadas. Vamos clicar em Next. Próximo nós vamos escolher a pasta onde vai ficar o nosso kit de desenvolvimento. Pode ser nessa pasta aqui mesmo do Program Files x86, não tem problema algum. E vamos clicar em Install. Olhando aqui nos detalhes, nós estamos vendo que ele está extraindo os arquivos e instalando o IDE de desenvolvimento para Arduino. Então ele deseja instalar agora um USB driver, então isso aqui serve para ele identificar depois a tua placa Arduino. Então vamos instalar. Novamente ele solicita o USB driver, o Arduino LLC. Ó, então ele concluiu a instalação, então tá aqui complete. Nesse caso aqui eu vou clicar em close e ele instalou o ambiente de desenvolvimento, tá? Eu vou minimizar aqui a janela, tá? E notem que agora no meu desktop aqui eu tenho um ícone chamado Arduino. Então esse aqui é o programa que nós acabamos de instalar. Então o Arduino é uma IDE de desenvolvimento para os dispositivos Arduino. Vamos clicar duas vezes nele, vamos abrir o nosso Arduino, tá? Obviamente que o firewall do Windows vai pedir para permitir, vamos permitir o acesso e tá aqui o nosso IDE de desenvolvimento. Vou maximizar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá aqui a nossa IDE de desenvolvimento. Então vamos mostrar rapidamente essa IDE aqui para vocês. Então essa aqui é a interface do IDE Arduino para desenvolvimento dos códigos. Antes de mais nada, o Arduino ele trabalha com o que eles chamam de sketch, tá? Sketch, tá aqui o nomezinho aqui, ó. Sketch nada mais é do que como se fosse exemplos, tá? Pequenos trechos, né? Códigos. Ele reduz a esse nome, apenas um nome para um novo documento, para quem está acostumado aí a trabalhar com sistemas aí, um documento novo, né? Lá um arquivo em Python, lá por exemplo, ele tem um novo archive, né? Um novo arquivo. Então aqui é a mesma coisa, ele tem um novo sketch. Então aqui ele vai salvar pela data e pelo mês. Então é novembro, 9, novembro 16A. Ele já começa salvando os arquivos dessa maneira. Eu posso salvar Ctrl Home? Sim, com certeza. Esse aqui apenas é como se fosse um novo documento lá, ou documento sem nome, né? Sem título, né? Então seria essa aqui a nomenclatura utilizada, tá? Então quando vocês forem procurar na internet aí, se vocês procurarem por sketch de Arduino, então provavelmente vai ser uma sketch de modelo, uma sketch de exemplo,
tá? Que alguém fez. Vamos lá, arquivo, novo, então eu posso criar uma nova sketch, eu posso abrir algumas sketches, então os comandos são basicamente iguais ao arquivo novo, ao arquivo abrir de qualquer programa Microsoft. Eu tenho abrir recente, eu tenho alguns sketchbook, ó, então aqui eu tenho alguns que eu posso cadastrar como sketchbook. Eu tenho alguns exemplos, ó, então aqui é que ele tem uma gama de exemplos já dentro da própria IDE. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então eu tenho desde os mais básicos, ó, como Analog, Read Serial, Body Minimal, B-Link, que seria para piscar um LED. Então nós temos aqui diversos modelos, tá? E eu posso abri-los e olhar, analisar, modificá-los e salvar com outro nome, tá? Então eu posso utilizar como minha base de pesquisa esses exemplos que já vêm dentro da IDE. Bem interessante utilizar isso aqui para quem está começando. Então tem diversos modelos aqui, diversos exemplos. Então, ó, até módulo para Wi-Fi tem, ó. Visualizem esses exemplos aqui para terem ideia de como começar a programar, tá? Como construir o seu código. Por exemplo, um código básico aqui para Analog Read Serial, ó. Então, abrindo ele aqui, ele vai abrir uma nova janela, ó. Então ele manteve a sketch que estava anteriormente e abriu essa nova aqui. Então deixa eu maximizar essa aqui e aqui está o nosso exemplo. Então ali tem todo o código. Ele, quando começa com comentário, ele vai ter uma barra asterisco e vai finalizar o comentário com asterisco contra a barra, sempre desse formato aqui. Aqui ele vai dizer o que esse software vai fazer. Então é um exemplo que vai ter como entrada o pino 0 e vai imprimir os resultados no monitor. O que é o monitor? O monitor seria uma ferramenta que tem aqui dentro, ó. Então eu tenho ferramenta e eu tenho aqui o monitor serial, ó. Monitor serial. Então é como se fosse uma console. É claro que agora eu não estou com a minha placa plugada no meu computador, então por isso que ele não está funcionando, mas é como se fosse uma console. Para quem está acostumado com servidores, é como se fosse uma console para acompanhar o desenvolvimento aí do teu código. Isso aqui é só um exemplo. Então agora o que eu vou fazer? Deixa eu continuar aqui o menu para vocês. Então eu tenho exemplos, eu tenho fechar, salvar, salvar como, configurar página, imprimir preferências, sair, tá? Então eu tenho editar também, ó, cortar, copiar. Então aqui é mais para edição do código. Eu tenho aqui sketch, ó. Então aqui nessa opção é que eu vou verificar e compilar. Por exemplo, eu quero saber se esse meu código está funcionando. Então eu clico em verificar, compilar e ele vai verificar, ó, ele vai compilar aqui embaixo, ó, ele está compilando sketch e ele vai dizer então se existe algum defeito ou se ele está correto. No caso aqui, ó, o sketch use 1.848 bytes, 5% de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32.256 bytes. Aqui, ó, variáveis globais usam 186 bytes, 9% de memória dinâmica, deixando 1.862 bytes para variáveis locais. O máximo são 2.048 bytes. Este daqui é o nosso programa já compilado, tá? Eu tenho o código dele aqui e quando eu clico em verificar compilar, ele vai compilar esse programa para colocar dentro do meu dispositivo. E como é que eu coloco? Eu venho no mesmo menu Sketch e clico em carregar. Esse carregar ele vai fazer o upload através da porta USB para o meu dispositivo, para o meu Arduino. Tem as opções ainda carregar usando o programador, então é outra opção para na hora de enviar o programa. Exportar binário compilado, então se eu quiser exportar esse aqui, no caso compilado, é que no caso aqui eu só estou como somente leitura, porque eu não salvei ele. Eu posso salvar ele com outro nome, vou botar aqui, ó, teste, e vou mandar salvar. E aí agora ele vai recompilar e vai salvar esse arquivo então num formato binário. Sketch, exportar como binário. Então aqui ele vai exportar ele como binário. Onde é que está esse binário? Se eu minimizar aqui na minha área de trabalho, eu vou ter aqui a pasta agora teste. E agora eu tenho aqui os meus arquivos file, x e exa. Se eu editar ele, eu posso editar ele com qualquer outro programa, vai estar o meu código aqui dentro. Aqui eu ainda tenho mostrar a página do Sketch, incluir numa biblioteca, eu posso ainda incluir em biblioteca e adicionar arquivos. Então ainda tem a opção aqui de ferramentas, então eu tenho autoformatação, arquivar Sketch, corrigir
codificação e recarregar, o monitor serial, o plotter serial, Wi-Fi firmware updater, então eu posso fazer o upload do meu firmware do Wi-Fi. Aqui eu posso configurar a placa Arduino que eu tenho, então eu vou configurar o modelo de placa que eu possuo. Então tem diversos modelos aqui. Então se eu não souber o modelo, eu ainda tenho aqui ó, Get Board Info, então ele vai solicitar para a placa as informações e aí ele vai listar os modelos. E aqui, como não está plugado no computador, ele não vai retornar esse valor, não vai dar as opções ali que mostrariam qual é a placa que está selecionada. Vamos lá, eu tenho aqui as opções de programador AV RISP, tá? Então eu posso configurar mais algumas coisas dentro do meu Arduino. E eu tenho ainda como gravar bootloader. Eu estou mostrando para vocês aqui todas as opções, mas nem sempre vão ser utilizadas todas essas aqui. Talvez em algum caso específico vai ser utilizado, tá? Eu provavelmente não utilizei todos esses menus e opções na hora de construir os exemplos para vocês. Então, só para título de curiosidade, para vocês saberem o que tem em cada menu, tá? E o ajuda aqui, então, tem a ajuda para iniciando, ó. Então, ambiente, resolução de problemas, referência, ó. Então, tem algumas ajudas bem interessantes aqui. Onde que elas vão levar? Elas vão abrir, no caso, uma página, tá? Deixa eu clicar com o Chrome aqui, o Firefox mesmo. Abre com o Firefox, ele vai abrir uma página, no caso, contendo uma livraria, né? Como é que começa, ó. Então aqui estão essas questões aqui, ó, de instalação do software, instalação dos drivers, ó. Tudo isso aqui que eu estou comentando para vocês tem neste tutorial aqui que eles desenvolvem aí para quando fazem a instalação do kit GDE, já vem ali as primeiras opções. E caso queiram ver em tempo real, né, ou ver uma versão mais atualizada ou na internet, é só entrar lá no site e tem a guia Learning, ou seja, aprendendo, tá? Então aqui tem essas mesmas opções que vem no instalador, tá? É que fica offline aqui no instalador e fica disponível então em qualquer sistema aí, mesmo que tu não tenha internet, tu consiga aí dar uma olhadinha nas opções, tá? Então agora eu vou fazer a instalação nos sistemas Linux para mostrar para vocês como é que faz a mesma instalação que eu fiz agora aqui. E logo em seguida, então, eu vou começar com os exemplos lá no sistema Linux mesmo. Então, um exemplo que for ser utilizado lá, pode sim ser utilizado no Windows. Mas como o foco do canal Projeto Root é trabalhar no Linux, então nós vamos voltar lá para o ambiente de desenvolvimento em Linux. Vamos então trocar de sistema operacional. Então vamos agora instalar no sistema Linux. Eu utilizo aqui um Linux Mint, então basicamente a instalação vai ser igual para Ubuntu, Debian, Linux Mint e das distribuições derivadas do Ubuntu e do Debian, tá? Caso tenha algum problema, tá, na hora de instalar é só dar uma olhadinha nos processos ali que eu vou explicando para vocês agora e vocês vão saber como resolver, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no site do Arduino, ó, na mesma página arduino.cc, e vamos clicar em download. Na guia download, notem que eu vou ter o mesmo layout, tá? Então, só que agora eu vou escolher a arquitetura Linux. No caso, eu estou utilizando um sistema Linux 64 bits, então eu vou escolher aqui a arquitetura 64 bits. Caso vocês estejam utilizando aí 32 bits, o processo de instalação é o mesmo, tá? É só baixar aqui o para 32 bits. No meu caso aqui eu vou baixar o para 64 bits, que é o meu sistema. Então vamos fazer o download. Este arquivo aqui é um arquivo que ele não é muito grande, tá? Mas ele também vem compactado, tá? Diferentemente do sistemas Microsoft Windows, lá como eu mostrei agora, ele não vem um instalador, ele vem um arquivo compactado. Então o processo é um pouco diferente, mas não é tão difícil de se fazer. Então é só clicar em download aqui, ele vai começar o processo de download do mesmo formato. Eu só quero fazer no momento o download. Agora ele vai começar a fazer o download do arquivo compactado em tar.xz. Tá, então vamos clicar em download, ó, o arquivo é 93 MB. Vamos acompanhar o processo de download, ele vai levar alguns segundos para fazer a conclusão. Após ter concluído o processo de download, então eu posso
clicar aqui, ele vai abrir a pasta compactada, tá? E ele vai nos exibir os arquivos que tem dentro do nosso arquivo compactado. Então aqui está a pasta Arduino 1.6.12. Se eu clicar duas vezes nela, ela vai exibir o conteúdo, tá? Só que nós não vamos instalar pela interface gráfica, nós vamos instalar pela linha de comando, que é muito mais simples e muito mais eficaz, tá, gente? Então podem fechar aqui, eu só mostrei para vocês aqui que ao abrir o arquivo, o formato que ele vai ser exibido é desse jeito aqui, tá? Ele está compactado e nós vamos utilizar agora por linha de comando para fazer a instalação. Então, fechar. Podemos até minimizar aqui essa janela, não vamos utilizar mais, e vamos lá no terminal, tá? No terminal eu vou ter que estar logado como root, então é obviamente que eu vou entrar com a minha senha de root aqui e vou estar como root na máquina. E vou entrar na pasta então do meu usuário, na minha home do meu usuário, na pasta downloads, e eu vou confirmar agora com vocês aqui com um ls-lh o arquivo que está ali, ó. Então eu tenho o arquivo Arduino-1.6.12-linux64.tar.xe. Então esse arquivo ele está compactado no formato .xe. Tá? Então nós vamos extrair esse conteúdo agora. Então eu vou utilizar o comando tar, que é o programa para compactar e descompactar. Então quem não conhece o tar, tem ali na guia de playlists do canal, tem ali comandos no Shell Linux. Então nós temos ali alguns vídeos que demonstram a utilização dessa ferramenta. Nós vamos utilizar o parâmetro -xvpf, tá? Também quem não conhece esses parâmetros, por favor, dê uma visualizada nos nossos vídeos sobre Shell Linux, tá? E o nome do arquivo, Arduino-1.6.12-linux64.tar.xe. Ao pressionar Enter, ele então vai extrair o conteúdo deste arquivo em uma pasta chamada Arduino-1.6.12 e nós vamos verificar ela agora, ó, com ls-lh. Então tá ali a pasta, ó, Arduino-1.6.12. Então nós vamos entrar nessa pasta com o comando cd, o nome da pasta, e vamos dar um ls-lh aqui dentro. Então nós temos aqui alguns arquivos. Dentre esses arquivos nós temos os arquivos com permissão de execução. Em alguns sistemas ele não mostra colorido, mas olha só, esse Arduino aqui ele está com RWX, XRX. Ele está com permissão de execução, tanto Arduino como Arduino Builder, install.sh, uninstall.sh. Então se eu quero instalar ele, eu vou utilizar o install.sh. O que eu posso fazer para saber se esse arquivo vai fazer exatamente o que está dizendo que vai fazer? O nome do arquivo install.sh não necessariamente está me dizendo que vai instalar, tá? Então eu posso editar esse arquivo. Essa é uma característica favorável ao software livre, que nós podemos editar o arquivo de instalação e verificar o que realmente ele vai fazer. Então, com o editor Nano, eu vou editar ele e visualizar o que ele vai fazer. Tá? Então, na verdade, ele vai criar algumas variáveis para o path, né, o caminho, e aí então ele vai criar diretório de temporário, vai começar a criar os ícones. Realmente ele está fazendo a instalação aqui. Quem quiser e tiver curiosidade para saber o que ele faz, é só ler o que ele está fazendo aqui em cada linha dessas aqui, tá? Eu só estou demonstrando para vocês porque que eu estou utilizando desse formato, porque aqui eu consigo ver exatamente o que ele vai fazer, ó. Então desde a criação dos ícones, né, até os atalhos, as variáveis de ambiente, enfim, tudo ele vai configurar. Então, para que eu possa saber como executar ele, eu tenho dentro das opções aqui, eu tenho as opções de instalação. Posso utilizar aqui, ó, o caso no "-u" para fazer a instalação e o "-h" para help. Então qualquer outro parâmetro vai dar inválido e, enfim, aí é o que eu posso fazer. Mas para fazer a execução, vamos sair dele e executar com *install.sh. Então toda vez que eu quero executar, eu quero inicializar um programa por linha de comando, eu vou utilizar o *.
Isso aqui é uma característica dos sistemas Linux. Quando eu chamo com ponto barra, eu estou dizendo para ele abrir, executar aquele programa, tá? E o nome do arquivo install.sh, que é o nosso arquivo de instalação. Ao apertar Enter, ele vai então começar o processo de instalação, ó. Então ele está agora criando no desktop os atalhos e menus, tá? E vai fazer a associação de arquivos para Arduino IDE. Então é só aguardar, é um processo bem rápido e simples, tá? Não costuma demorar muito. Está criando toda a minha árvore de templates lá que eu já mostrei para vocês lá no Windows. Bom, após executar o comando, então ele deu algumas mensagens de erro aqui, ó. Não foi possível tocar, né? Não foi possível criar o arquivo root/.local share applications mymaps.list, tá? Então o arquivo, o diretório não foi encontrado, e ainda deu uma outra mensagem de erro aqui, ó. Não foi possível criar o /root.local share applications mymaps.list.new, tá? Diretório não existente. Mas ele fez a instalação. Isso se deu porque eu estou utilizando o usuário root para fazer essa instalação. Então eu aconselho a fazer por root, mas quem não quiser fazer pode fazer pelo usuário normal. O problema de fazer pelo usuário normal é que pode ter alguma dependência ou alguma pasta que tenha que se criar e ele não vai conseguir porque está com um usuário não administrador. Então eu prefiro fazer por root e ele instala para todos os usuários, tá? Essas mensagens de erro aqui, na verdade, não foram um erro significativo para o programa não instalar. Depois de fazer a instalação, eu posso visualizar o programa no meu menu, tá? Quem utiliza aí o Cinnamon, ele vai estar em menu e depois em desenvolvimento. Então notem que eu tenho aqui agora, ele está em destaque, então Arduino IDE. Ao clicar então no Arduino IDE, ele vai então fazer a inicialização do meu programa. Tá aqui a mesma janela, aquela que eu mostrei para vocês lá no sistema Windows, ó. Eu vou maximizar ela aqui. E eu tenho agora os mesmos menus, mesmos exemplos. O programa em si ele não modifica, tá? Inclusive, ó, ele já veio até na linguagem português, tá? Então não tem muito mistério, porque na verdade o que vai mudar é claro que é a versão para Windows, para Linux, para Mac ou para arquitetura ARM, mas o software em si funciona da mesma maneira. Eu vou me ater nesse primeiro contato assim do IDE, apenas mostrar a instalação para vocês da IDE, para que o vídeo não fique muito grande, muito extenso, tá? E fique um pouco mais dinâmico. Então no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos já de Arduino, tá? Então eu vou botar uma bancada de teste e nós vamos fazer alguns exemplos aqui do próprio kit, aquele que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo de Arduino, tá, gente? Então vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e valeu!